Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje nós estaremos falando sobre a passagem que está no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 23 e 27. E essa passagem ela diz o seguinte: E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus respondendo disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disseres, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não o creste? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. É aquela passagem bem interessante, né, sobre os fariseus questionando a autoridade de Jesus, e ele fazendo uma pergunta, né, respondendo com uma outra pergunta e deixando meio desconcertados os fariseus, né, os anciãos, né, os príncipes dos sacerdotes. Então vamos ao nosso estudo de hoje, para que a gente possa realmente tentar esclarecer aqui o máximo que for possível sobre essa passagem. De acordo com Mateus, Jesus estava ensinando no templo. De acordo com Lucas, tanto ensinava como pregava o Evangelho. Embora a situação estivesse altamente agitada e tensa, Jesus não deixou de cumprir a sua missão de ensino e de curas. E, ousadamente, fez do templo o centro de suas atividades. Jesus foi ao templo e estava ali pregando. E era admissível que surgissem conflitos, era inevitável, melhor dizendo, que surgissem conflitos com as autoridades. As autoridades planejavam o seu assassinato, mas ao mesmo tempo procuravam desacreditar o ministério de Jesus, salientando que ele jamais fora consagrado como rabino e não tinha o direito de ensinar nem no templo, nem em qualquer outro lugar. Eu gosto sempre de falar que o batismo de João é um batismo de iniciação que o judaísmo exige, e que o Jesus começou aos 30 anos, porque era obrigado ter 30 anos para começar a fazer pregação, para se tornar um rabino. E era preciso ser também ungido, um fato que também aconteceu com Cristo. Então Jesus, ele cumpriu as 3 exigências que existiam no judaísmo para se tornar um pregador, um rabino, alguém que ensinasse, e ele nesse momento estava fazendo isso, e eles estavam questionando ele. Provavelmente isso, falando sobre principais sacerdotes e anciãos, é uma alusão a certos representantes do Sinédrio que haviam sido nomeados para interrogar Jesus, possivelmente incluindo aí os chefes dos 24 grupos de sacerdotes, o presidente do Sinédrio e talvez até o próprio sumo sacerdote. Todo mundo estava de alguma forma querendo pegar Jesus, sabendo da inteligência, e do alcance dos ensinamentos de Jesus. Eles queriam eliminar Jesus. Em vez de entender o que Jesus estava falando, vamos eliminá-lo. E assim, a mais alta autoridade religiosa da nação inteira procurava interromper a vida de Jesus, enquanto ele falava, exigindo respostas às suas indagações. E aí o povo que estava ao redor guardava silêncio e ficava à espera da resposta. A maioria, pelo menos nessa altura dos acontecimentos, nessa fase da vida de Jesus, estava ao lado dele, temendo que ele não fosse capaz de defrontar-se com êxito com um grupo tão augusto de autoridades religiosas, porque realmente a nata estava ali. Eles queriam pegar Jesus de alguma forma, então os principais estavam ali tendo como objetivo pegar Jesus em algum erro para poder prendê-lo, E é possível que essas autoridades religiosas estivessem esperando ali ouvir dos próprios lábios de Jesus
uma reivindicação de soberania ou de outra posição política qualquer que pudessem acusá-lo junto às autoridades romanas, para que mais facilmente se vissem livres dele, né? E aí a gente vê que esperava alguma resposta que pudessem torcer para arruinar a imagem de Jesus aos olhos do povo e a fim de também usá-lo contra ele em algum julgamento futuro, lá nas mãos romanas ou então do próprio Sinédrio, né? Eles estavam buscando argumentos, buscando Jesus cair em algum deslize para que eles pudessem acusá-lo, né? E prendê-lo e eliminá-lo, porque realmente Jesus estava fazendo muitas maravilhas e eles temiam perder toda a pompa, né? Toda a autoridade que tinham, porque Jesus demonstrava ter uma autoridade vinda dos céus, e isso para eles era um grave incômodo, né? E eles não queriam isso. Eles não estavam preocupados se o Jesus era o Messias. Eles queriam não perder a posição que eles tinham. Eles não queriam perder. Então, se fosse o Messias ou não, deveria e precisava ser eliminado, né, na cabeça dessa gente, né? O direito de ensinar era usualmente conferido pelos escribas ou por um dos seus principais representantes, alguém que tivesse completado os estudos exigidos, geralmente aos pés de algum instrutor ou instrutores reconhecidos. O indivíduo ficava, né, aprendendo junto ao templo com os grandes líderes do judaísmo daquela época, e aí depois de terem terminado os estudos, e aí era conferido a eles o direito, né? E aí quando terminava o curso, eles tinha lugar uma cerimônia, na qual o diplomado, né, o diplomando, recebia uma chave que era símbolo da interpretação da lei. Tudo uma simbologia que existia dentro do judaísmo. O profeta de Nazaré, Jesus, ele não apresentava essas credenciais. Mas aí tem um detalhe, João Batista também não as tinha. E a despeito de tal, né, de não ter, da mesma forma que Jesus não tinha, ser ele proclamado profeta, né? Ele mesmo sem ter, ele era proclamado profeta. Em sua resposta, Jesus preferiu deixá-los confusos, com uma pergunta difícil, e provavelmente já estavam exasperados, além do ponto de poderem fornecer qualquer explicação ou se defenderem. Porque Jesus estava colocando para eles lá, se João Batista, que não era, né, que não tinha também feito curso nenhum, que não tinha nada, não tinha recebido diploma nenhum, era considerado um profeta porque pregava lá o arrependimento lá no Rio Jordão, por que Jesus não poderia ser também? Então Jesus joga isso para eles porque deixou eles em maus lençóis, né? Eles ficaram meio confusos, não sabiam o que fazer. Foi uma maneira de Jesus de mostrar para eles que eles estavam errados e que Jesus não era bobo, né? Jesus sabia muito bem com quem estava lidando. Eles se achavam extremamente astutos, só que Jesus era muito mais astuto do que eles. Jesus tinha uma facilidade de perceber as coisas, né? E aí, questiona. Se eles reconhecessem que João Batista era realmente um profeta e que o batismo dele era de Deus, então todos eles tinham incorrido em erros, porque não tinham ido lá e se batizado e se arrependido. E se eles falassem que ele não era, eles teriam o povo contra eles, porque João Batista era admirado pelo povo. Então, Jesus coloca eles na parede de forma muito inteligente. Da mesma forma que eles perguntaram, Jesus responde perguntando também. E os rabinos eles estavam acostumados a ensinar fazendo essas perguntas, né? E exigindo respostas, porque era a maneira didática dos rabinos. E eles eram mestres na arte de fazer perguntas. Se especializavam nisso. Só que aqui Jesus reverte a situação, exibindo, né, um domínio que deve ter eletrificado as multidões. Deve ter ficado vibrando, né, quando viu que Jesus virou totalmente a conversa e deixou eles sem saber responder, né? E aí pondo imediatamente à vontade, né, ao perceberem que ele se sairia vitorioso no encontro. A multidão ficou à vontade, porque a multidão, quando viu os sacerdotes todos ali, temeram. Ficaram todos eles assustados, mas aí quando Jesus consegue reverter a situação ali com uma pergunta bem feita, ficaram todos empolgados, né, com a posição de Jesus, né? Só que Jesus
não tensionava entrar em nenhum debate ali. Ele tão somente aproveitou aquela situação para ilustrar a verdade. E naquele momento firmava ainda mais a sua reputação e autoridade como mestre aos olhos do povo. Ele mostrou, através de um jogo de palavras que ele fez, uma pergunta, que ele tinha uma capacidade espiritual muito maior do que qualquer um deles. Que ele realmente era mestre, que ele realmente tinha autoridade para fazer o que estava fazendo. E eles ficaram meio sem saber o que fazer. O Senhor, Jesus não reivindicou posição messiânica nessa oportunidade. Mas ele menciona João Batista, que era considerado por grande parte do povo um profeta e mais, ele era considerado o precursor do Messias. E aí a gente cai naquela questão. Quem é que ele anunciou? Quem é que ele reconheceu como Messias? O próprio Jesus. E aí, quando Jesus vira essa questão para os rabinos, para os fariseus, para todos os saduceus, para toda aquela turma que estava ali tentando pegá-lo, ele mostra que, apesar de tudo, ele tinha um conhecimento muito maior e que ele tinha autoridade e eles não. Não é verdade isso, gente? Então vamos lá, gente. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre a passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 23 a 27. E essa passagem ela diz o seguinte: E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então por que não o creste? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. E ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Muito, muito inteligente essa colocação de Jesus, né? Muito inteligente mesmo. Deixou os sacerdotes sem ter o que falar. E eles deveriam ficar muito com raiva, né? Por causa da inteligência, né? A gente vê em outras oportunidades, quando tentaram com a questão da moeda, né? De dar o tributo a César. Jesus diz: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É assim. Jesus era dotado, né, de uma inteligência fabulosa, e isso mostra com toda certeza que ele era e é o Messias, né? Então vamos lá, continuando. E aí Jesus fala: Eu também, né? Como que fazendo feitiço virar contra feiticeiro. Jesus arguiu as autoridades religiosas com a verdade de sua grande autoridade como Messias. E aí é certo, gente, que atingiu em cheio a consciência deles, relembrando-lhes que haviam rejeitado João, o qual era universalmente reconhecido como profeta. Todo o pessoal do judaísmo considerava ele como profeta, exceto os líderes, né? E essa rejeição ficou patenteada com algo sem fundamento, embora nenhuma palavra tivesse sido proferida acerca disso. E aí o batismo de João simbolizava todo o seu ministério e falava especificamente de arrependimento, do qual todos necessitavam, mas especialmente as autoridades religiosas, que mesmo assim não o seguiram. E aí, portanto, né, embora não tivesse dito uma única palavra acerca disso, Jesus deixou entendido que esse batismo, que esse ministério de arrependimento contava com autoridade celestial e que não requeria imposição de mãos por parte daqueles homens. Então, Jesus mostra para aqueles homens que eles não tinham
mínima capacidade de identificar quem era quem. Que eles não tinham autoridade nenhuma, mesmo acreditando que eram dotados dessa autoridade temporal, né, que é a autoridade dos homens, mas o que valia nessa hora só é a autoridade celestial, a autoridade de Deus. Jesus vinha com essa autoridade. Ele envergava essa autoridade, ele era e é, né, o Messias. E aí fica difícil para eles conseguirem argumentar qualquer coisa em torno disso. Jesus também deixa subentendido que a autoridade desses homens, né, que estavam lá era vazia, pois a eles é que realmente faltava qualquer autêntica autoridade, que a verdadeira autoridade vem de Deus, né, e que as cerimônias humanas não conferem autoridade nenhuma. No campo espiritual, as cerimônias humanas não dão autoridade a ninguém. O que dá autoridade é a postura, a elevação, né? Indivíduos que conseguem intelecto e moralmente estarem acima. Isso é o mais importante. E aí, sem tocar nessa questão, deixou também subentendido que a verdadeira religião e espiritualidade são algo superior, que tem sua origem nos céus e não na terra. E eles ali estavam vivendo uma coisa muito estranha, né? E aí João Batista foi aceito como profeta dotado de grande autoridade por parte do povo, né, da grande maioria do povo, ainda que tivesse sido totalmente rejeitado por esses líderes da religião judaica. E a despeito desses líderes não se terem arrependido e nem terem dado ouvidos a João. E agora, né, estava investido a verdadeira autoridade dos céus, que João estava, né? O poder espiritual torna-se seu próprio cartão de apresentação, embora aqueles homens lá que eram legalistas jamais pudessem compreender ou aceitar esse fato. Você não precisa ter curso disso ou daquilo para ter autoridade espiritual. Você precisa ter evolução moral e ética. Você precisa ter, né, espiritualmente estar acima. E é isso que Jesus está aqui de forma bem contundente, deixando claro para eles, né? E aí, conforme era o costume, né, aqueles homens hesitavam em suas opiniões e se recusavam a fazer uma declaração positiva ou negativa. Eles sabiam que isso podia comprometer, né? Uma declaração positiva, a autoridade de João, veio de Deus, poderia entregá-los completamente nas mãos de Jesus. Porque então seria claramente patenteado que aquelas autoridades e técnicos da lei, né, em realidade, eram homens pecadores que jamais se tinham arrependido, porquanto que nenhum deles dera nenhuma atenção à sua mensagem de arrependimento. João falou do arrependimento e nenhum deles foram lá. E como é que eles iam dizer que João era de Deus, se eles não seguiram aquilo que João falou? Né? A resposta foi muito esclarecedora para o povo, gente. Embora os líderes religiosos nada tivessem admitido. Não precisavam admitir. O que é incrível é que tão pouco tempo depois, aquela mesma multidão se tivesse voltado contra o próprio Jesus, tendo concordado até mesmo insistido na sua morte. Aqueles homens não podiam atribuir a autoridade de João aos homens, pois temiam as massas e sabiam quão volúveis são as multidões. A gente até hoje observa isso. Essa volubilidade, né, foi usada por eles como arma contra Jesus, a fim de derrubá-lo e matá-lo. A gente vê que eles conseguiram manipular o povo. E eles compreendiam perfeitamente bem as ações e atitudes populares. E é por isso que eles se calaram, pois João era uma espécie de herói entre o povo comum. Todavia, as respostas foram claras, embora não tivessem sido proferidas, né? Estava tudo claro ali. Só não entendia quem não quisesse. A verdade é boa na consciência como uma moeda verdadeira retida na pedra, gente. Ou numa bacia. A semelhança da luz não precisa de validação. A luz não precisa de alguém dizer que ela existe. Todo indivíduo é dotado do dom primário de reconhecer a verdade. Se alguém falar, a luz existe, alguém falar, não sei se existe, quero que me prove. Não precisa. A luz, ela por si só se prova, né?
Só que o orgulho, especialmente o orgulho pela posição e a cobiça, levaram esses homens a se evadir, né? E é por isso que a delegação do Sinédrio respondeu: não sabemos. Por isso, não podemos saber todas as deliberações que se agitaram em sua mente. Lucas, ele dá, né, algum detalhe, ele revela que chegaram mesmo a temer ser apedrejados pelo povo, se desse uma resposta errada. E a gente vê que Lange, né, a gente vê isso em Lucas capítulo 20, versículo 6. E aí Lange, fazendo comentários, é um teólogo antigo, fazendo comentário, ele fala assim: sugere que essa informação pode ter sido preservada por Nicodemos, que era membro do Sinédrio. A investigação de Lucas pode ter incluído uma entrevista com Nicodemos, pelo que alguns pequenos detalhes foram acrescentados. Detalhes esses que a gente não encontra aqui nem em Mateus. Jesus, portanto, forçou-os ao silêncio e à confissão expressa de ignorância. Isso deve ter danificado muito a imagem do povo formada sobre essas pessoas, né? E também demonstrou que a sua reivindicação de serem autoridades espirituais e religiosas não estava alicerçada na verdade dos fatos. E é interessante, né, que Lucas pode ter realmente entrevistado Nicodemo, porque ele entrevistou muitas pessoas, né, e acrescentado alguns detalhes. Jesus, provavelmente, exasperado ante a incredulidade das autoridades religiosas, negou-se a dar-lhes respostas. Ele já fizera tudo, exceto abrir os céus e revelar a presença de Deus. Mas nada convencia uma gente tão dura, gente, de coração. Talvez nem mesmo a revelação da presença do Pai tivesse produzido algum efeito benéfico. Por isso, Jesus preferiu confundi-los apenas. Deve-se observar, entretanto, gente, que ao mesmo tempo Jesus desafiou o direito que supunham ter de interrogá-lo, à base de sua admissão de que não sabiam dizer qual a origem da autoridade de João. Jesus simplesmente falou: vamos parar por aí, que vocês não sabem nem de onde vem a autoridade de João. Já que não sabiam dizer qual a origem da autoridade de João Batista, como poderiam ser bons juízes no caso de Jesus? É o que Jesus está mostrando para eles. E aí dificilmente se pode esperar que julgassem corretamente a natureza da autoridade de Jesus, visto que ignoravam a natureza da autoridade de João. Uma coisa estava ligada à outra. E essa declaração que fizeram acerca de João o desqualificava aos olhos de Jesus como legítimo juiz de Israel. E claro, assim evaporou-se, né, toda e qualquer autoridade de interrogarem o próprio Jesus, pois eles não mostrariam respeito pelas suas opiniões. Então, Jesus rejeitou a autoridade que eles supunham ter de examiná-lo. Falou: não, chega, não vai ter nada. E aí o que acontece? Os membros do Sinédrio bem poderiam ter admitido sua culpa, dizendo: é verdade, estamos convictos. Só que ao invés disso, continuaram empurrando Jesus para a sua execução, enquanto eles mesmos arrastavam a si e a nação inteira ao servidor da condenação, a um débito coletivo gigantesco. Os resultados dessa condenação se têm prolongado através de todos os séculos, até hoje. E Israel continua sofrendo por causa de sua perversão, né, de tudo isso que aconteceu. Então a gente tem que estar muito, mas muito atento mesmo a tudo isso. E as autoridades religiosas, gente, rejeitaram a autoridade de Jesus, seu Messias. E a partir de então, têm sofrido a falta de conhecimento e convicção da verdade. Andam à cata de um Messias qualquer, porque em sua ignorância voluntária rejeitaram o verdadeiro Messias, que estava vivendo no meio deles. O erro fatal da nação de Israel foi de aceitar a autoridade daqueles homens, a mesma autoridade que foi retirada por Jesus, preferindo isso à autoridade, né, de Jesus. A autoridade deles era terrena, mas a dele era celestial, de Jesus era do céu. Não obstante, né, a gente não pode esquecer, os olhos cegos não podiam ver a diferença. Eles não tinham condição de identificar. E então, por hoje, acho que já deu, né? Ficamos por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Os Caminhos de Jesus. Até lá, gente, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.